Opa! Essa semana eu estava procurando algo novo na Steam para jogar ou fazer análise. Vi alguns jogos bons, alguns jogos ruins, alguns jogos estranhos, extremamente estranhos. Entre essas marés de jogos, eu encontrei o que estava procurando: Backrooms VHS. Esse game me chamou muita atenção logo de início, pelos seus gráficos. Mano, isso é mais real que a vida real. Logo de primeiro eu pensei que era uma filmagem ou algo do tipo em VHS, mas não, era um jogo e estava em game, não era uma cutscene pré-renderizada, era o jogo em si. Olha bem essas imagens, lindo do lindo. A demo ainda não está disponível na Steam, ainda. Provavelmente no futuro próximo eles vão lançar alguma coisa. Então eu fui diretamente no site do jogo e baixei uma alpha por lá. Então fica ciente que o jogo ainda está bem no início ainda, está em alpha, eu não sei a versão exatamente, mas está aparecendo na tela, mas está bem no início ainda. Eles estão prometendo colocar mais coisa no jogo, então que bom, porque o jogo é bom. Então deixa seu like para apoiar o vídeo e se inscreva aí para ajudar o canal. O jogo logo de início te agrada com esse menu super criativo. Sério, olha esse menu que lindo. Esse simplesmente vai ser meu menu favorito de 2023. Na maioria dos games o menu é sempre tratado como algo simples. Um exemplo, tem um bruxo sentado perto da fogueira, uma música melancólica de fundo, a logo do jogo, a versão do jogo, as opções e DLCs. E ainda existem menus que é ainda mais simples. Não estou dizendo que o menu de Witcher 3 é ruim, mas ele segue um padrão, assim como vários jogos AAA. Voltando para esse menu charmoso, vimos que ele faz lembrar um código em programação. E para você acessar algumas funções como Story, Seven, Joy, Code, Hold, você não tem que clicar em cima, como eu fiz na primeira vez. Você só precisa digitar. Velho, minha mente explodiu na primeira vez. Quando eu vi isso, velho, que bagulho genial. Uma salva de palma pra um gênio que fez essa porra. No início eu digitei Joy, mas não foi. Porque o Joy era para um modo multiplayer do jogo que infelizmente eu não testei no vídeo. Então eu escrevi Story. No começo mostra uma logo que aparentemente é de uma empresa. Pesquisando sobre essa empresa tu acha um canal no YouTube com vídeos relacionados sobre as backrooms, vídeos muito bem produzidos. Depois da logo nós é apresentado a uma mensagem misteriosa. A seguinte transmissão é uma filmagem encontrada de uma pessoa não identificada em 28 de julho de 1993. Acontece algum tipo de transição e a tela fica preta por alguns segundos. E conseguimos ouvir alguns sons de pássaro, sons de chuva ou de cachoeira, e aparecemos numa floresta coberta de neve, tipo aquela do Minecraft. Nessa primeira gravação o Etio deu uma bugada e travou tudo e o jogo crashou. Triste, muito triste. Eu abri o jogo novamente e deu pra jogar um pouquinho. Percebi que não dava pra correr, nem pular e nem se agachar, só conseguia andar. E o jogo fechou. Nesse meio tempo tive a brilhante ideia de gravar com o software Nvidia, que é um puta gravador foda e que eles prometem não ter nenhum tipo de lag. E tipo, isso não afeta nenhum desempenho no seu jogo, então não atrapalha em nada sua jogatina maneira. Continuando onde a gente parou, vimos que estamos numa floresta, que aparenta ter animais, mas não consegui ver nenhum durante minha exploração. O jogo logo de início te agrada com esse menu super criativo. Oh caralho, tô indo no bagulho errado. Bom, esse é o level 95, esse nível lembra muito uma floresta coberta de neve. Pica aquela dos Minecraft mesmo. Mas mesmo sendo um level relembra algo pacífico com sons reconfortantes. Porém, esse lugar tem uma atmosfera anormalmente escura. A luz é muito fraca, o sol nunca nasce e as temperaturas são de 0 grau e 32. O bom que aqui não tem entidade presente, até onde sabemos. No entanto, o suicídio é muito comum por aqui. Se ficar sozinho nas florestas por bastante tempo, começará a apresentar aos poucos sintomas de depressão. E para você combater isso, precisará de bastante água de amêndoa. Além disso, alguns viajantes que passaram por esse level relataram alucinações depois de um dia nesse local. Entretanto, não foram todos que tiveram essa experiência. Descreveram ela como uma criatura que possui bastante asas e muitos olhos. Logo após que nosso personagem spawna, eu fui andar um pouquinho. Tá uma brisa da hora. Ouvi os pássaros, o som de cachoeira barra chuva e do nada, nosso personagem cai e misteriosamente aparecemos no level 0. Retornar ao clássico nível 0. Bom, nada de novo por aqui. As clássicas paredes, o chão charmoso e clássico. Sério, é estranho me sentir em casa. E se ainda não ficou claro, esse game tem uma clara inspiração nos vídeos do Kenny Pixel.
Sério, olha esse início e compara com o clássico vídeo. Sério, é quase a mesma coisa. Esse level, canonicamente falando, não tem entidades. Entretanto, o vídeo do Kenny fez tanto sucesso que na maioria dos jogos que tem esse level, eles colocam algum monstro ou outro. Nesse momento que eu tava caminhando, eu vi um espaço escuro. Eu pensei que obviamente tem uma bactéria aqui, mas não tinha porra nenhuma. E pelo fato que eu não sabia se tinha ou não tinha alguma coisa lá, fiquei confuso pra caralho. E quando você vê na wiki do jogo, eles falam que tem entidades. Tem uma quantidade até boa, tá ligado? E infelizmente eu só achei duas. Tem uma bactéria, gente boa esse daí. Tem o Smile, esse aí é sinistro. Tem o Skin Stealers. Sério, esse me dá uma agonia e eu não sei porquê. Tem o Kitty, fofo. E por último tem o... Skin Stealers. Esse aí mesmo. E ele é muito bizarro, sei lá, ele é bizarro. Eu não consigo olhar ele por muito tempo, porque eu achei ele muito bizarro. Depois de andar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, eu fiquei com a sensação de estar sendo vigiado ou perseguido por alguma pessoa ou alguma entidade. Eu não sei porquê, mas eu fiquei assim por bastante tempo. Então eu fiquei com essa pira e comecei a correr. Aí eu vi uma TV e em seguida uma passagem e em cima uma placa de saída. Eu não dei a mínima e voltei a correr. Mentira. Entrando na sala lembrava muito um laboratório de pesquisa. Esse negócio na parede que parecia muito um mofo ou um fungo. Mas olhando bem de perto não parece nenhum dos dois. Uns computadores que provável que estava acontecendo alguma pesquisa lá. E do nada nós spawnamos em outro lugar. Não em outro lugar, mas tudo some. Então tecnicamente nós sumimos para outro lugar ou... Quer saber, eu não sei de nada. Contudo ainda estamos no level 0. Só que o laboratório inteiro sumiu. Portanto eu olhei para trás e vi um corredor e saí correndo. Por isso o nome é corredor. Bom, esse corredor especificamente é muito estreito e tava dando agonia. E o que ele tinha de estreito não tinha de largura. E chegando no final tinha duas escolhas. Um lado e outro lado. E eu escolhi o outro lado primeiro. Então chegando lá não tinha um buraco. E com certeza era a saída. Pois então eu retornei pro outro lado para ver o que tinha lá. E chegando lá me surpreendi. Me deparei com um lugar escuro. Ligando a lanterna percebi que a parede meio que estava velha, sei lá. Avançando um pouco percebi que tinha uma parede invisível. Olhando bem assim, bem de por cima mesmo, parece muito level 6. Mas não tenho certeza. E cuidado com esse level. Ele tem um bicho bem estranho. E também é um level muito escuro e difícil de iluminar. Fiquei tentando passar a parede invisível por alguns segundos, mas não deu resultado. Retornei para o caminho anterior e assim fui para a próxima fase. Esse é o level 231, que aparentemente é só uma casa. Essa linda casa também tem andares infinitos e que recorda os anos 70. Também os visitantes experimentam a gravidade zero. Sei lá como eles fazem isso. Sala quente de 40 graus Celsius. Câmeras frias de 13 graus Celsius. Habilidade de salto duplo, não sei porquê. Voar, também não sei. A ilusão de ter mais um braço ou perna, isso é interessante. E etc. As salas podem variar em cor, tamanho, conteúdo e quantidade de entidades. Os mais comuns são skincare, eu acho que é assim que fala. Depois desse breve resumo sobre o level, eu explorei um pouco e não encontrei muita coisa. Nada por aqui, nada ali, apenas nada com nada. E uns móveis. Após isso eu fui subir as escadas, que me deparei com adivinha nada. E uma puta escuridão bizarra. Resumo do resumo, isso é o level das janelas, que é um local que existe na vida real. E se você reparar nas janelas, tem uma criatura do outro lado, que são chamadas de windows, ou janelas. Eu tentei achar um bicho desse no jogo, só que não tive sucesso. Eu nesse meio tempo achei uma lixeira e uma corda, que eu não vou comentar muito sobre. Seguindo em frente encontramos entre aspas dois caminhos, entretanto o outro é só uma referência ao escudo do Kenny Pixel. Então, indo pro outro caminho, subimos umas escadas e subimos mais escadas e encontramos o level 0 vermelho. Esse é um level raro e deve ser por isso que não tem muitas informações sobre ele, pois não tem nada demais e é só um level 0 com luz vermelha. E aquela sensação de estar sendo perseguido volta e ainda pior, porque diferente do level 0 normal, aqui não é um lugar pacífico. Aqui podemos encontrar inúmeras criaturas como Stalk, Clumps, que parece muito um bicho do The Forest, Haudes, que lembra aquele titã do Attack on Titans, que eu acho que o Levi matou ele, é um Crawler eu acho, Skin Stealers, eu acho que é assim que fala, que tira sua vida e rouba sua pele, e entre outros.
Esse level ia ficar melhor se botasse um rock de fundo e colocar uma 12 na minha mão. Depois desse trauma que é a background vermelha, encontramos nível ainda pior. É tipo uma casa abandonada com cadeiras e objetos antigos e uma parede que precisava ser rebocada urgentemente. Bom, depois daquele level vermelho, foi direto para um level totalmente escuro. Fora isso, não tem mais nada. Esse daqui pode ser um level 6, luz apagada, mas não tenho certeza. Fiquei nesse level por bastante tempo e basicamente nada aconteceu. Não sei se bugou ou algo do tipo, mas eu não achei nada a respeito. Então, depois de apertar o botão para trocar de fase, fui pra um pior, porque basicamente não tem nada além de água e as casinhas fofas. Entrando dentro da casinha, viu, não tem nada. E de repente eu buguei na parede. Então eu reiniciei o jogo e explorei mais a fundo, mas não tinha muita coisa no local além da casinha fofa. Esse é o nível mais relaxante das backrooms. Sério, ele é proposital. Na própria água desse level tem um vestígio de sulfato de magnésio. O usuário que foi exposto à água por um tempo longo fica totalmente relaxado. E ainda falando da água, ela tem ondulações. Uma teoria fala que o level é tão grande que desenvolveu suas próprias forças de maré. Cheguei nesse level dedicado com a escada de gente rica da novela da Globo e deduzi que poderia ser um caminho, mesmo sendo enganado alguns levels atrás. Fui explorar uma outra área. Andei para um lado que estava extremamente escuro, mas tinha uma luz no final. Investiguei um pouco, fiquei com um cu cheio de farofa e voltei para o início. Desculpa, eu tentei ser uma pessoa corajosa. Eu sou uma pessoa corajosa, na vida real. Porém nos games é diferente. Na vida real, tu não tem esses bichos estranhos atrás de você. No máximo uma 9mm. Portanto saí correndo e retornei pro começo. Logo fui direto para a escada. E surpresa, não tinha passagem nenhuma. Filho da... Consequentemente eu voltei em direção à escuridão. Liguei a lanterna e fiquei quase suave. O barulho da água começou a incomodar pra caralho. Chegando na luz e de repente trocamos de level. Level 8, sistema de caverna. Esse daqui é um level bem interessante. Nem tem umas poças pretas que se você pisar em cima, mãos te puxarão pra dentro dela. Sinistro. Tem muito monstro aqui. O principal é o skin. Skin Stealers. Pronto, esse é o nome dele. Aqui, como vimos antes, ele simplesmente tira sua vida e veste sua pele. No jogo não tem nada de muito interessante. É bem simples, é só uma caverna, pique do Minecraft mesmo. Eu acho que é só isso mesmo. Andando em direção à luz, nós é clipado. De longe, esse é o level mais diferente do game. Porque você não está numa sala vazia, caverna, oceano ou floresta. Você está numa cidadezinha. E é estranho porque você acha que está em casa, mas não está. É uma sensação de conforto e desconforto ao mesmo tempo. Logo de cara nós vimos uma casa. Indo em direção a ela, tem aquela sensação de estar sendo perseguido novamente. Mas nada demais. Por fora e por dentro vimos que é uma casa normal. Nada de novo, é só uma casa. Tem um porão bem sinistro, mas não tem nada lá. Subindo as escadas visto uma luz rosa e é um quarto normal, com exceção do Kitty. Calma. Não é hostil. Ele não é hostil, mas se movimenta de forma muito rápida. Fora isso, esse level não tem muita coisa interessante. Não tem muita coisa a se falar dele aqui no game, mas é interessante. Esse level é autoexplicativo. Basicamente você só precisa correr. No início tem uma figura estranha, que é o segundo mob que eu acho nesse jogo. Ele não faz nada com você, ele fica só parado. Como eu disse antes, é só correr. Tem uma sirene muito alta de fundo. Você está correndo, mas não tem ninguém atrás de você. E você fica até desamparado, tá ligado? Porque você não sabe se corre ou fica parado. O jogo ainda está bem no início. Não tem muita coisa pra falar. Me surpreendi. O jogo é muito promissor. O cenário é bem trabalhado. Os gráficos, essa estética VHS faz realmente o jogo parecer um filme ou uma filmagem de VHS. Tipo a Bruxa de Blair. Se esse jogo tivesse a mesma vibe e colocar umas coisinhas a mais, vai ser genial. Eu simplesmente gostei muito do jogo. Tomara que eles não parem com o projeto e tal, e continua. E tomara que eles consigam fazer algo novo e inovador, ou algo um pouco diferente dos outros jogos que já tem na Steam. Então esse foi o vídeo, se gostar deixa o seu like, se inscreve no canal e falou.